Ministro de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, o nosso grande astronauta, né? Que orgulho a gente tem do senhor. Um abraço grande, é um prazer falar diretamente com o senhor que virou ídolo nacional aí, como o nosso primeiro astronauta. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Um prazer falar contigo, Datena. Legal. É momento difícil que nós estamos passando, hein? Momento seríssimo que nós estamos passando. O senhor está na pasta certa, né? De Ciências e Tecnologia, pode responder com a maior tranquilidade as questões técnicas e daí por diante, sem avançar em alguns pontos, mas pode dar a sua opinião. O que é que o seu ministério está fazendo para ajudar, por exemplo, o pessoal da saúde, que é o pessoal de linha de frente, não é? Que está combatendo essa doença terrível que é essa pandemia mundial, ministro? Olha, Datena, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tem, como você falou, uma importância muito grande, trabalhando em associação direta com o Ministério da Saúde. Nós estamos trabalhando em 3 frentes. A primeira delas é com relação à ciência, né? E essa, é bom lembrar que a ciência é a única que trabalha na correção da causa, ou seja, lutando contra a causa do problema, que é o vírus. Nós temos uma frente no desenvolvimento de tecnologias de produção para ventiladores, equipamentos de proteção individual e etc. Isso. E nós temos uma terceira frente na área de comunicações. E nessa área de comunicações, não só para manter a infraestrutura de comunicações do país funcionando, o que é extremamente importante nesse momento, mas também conectando unidades básicas de saúde no país todo. E nós estamos nas próximas semanas para anunciar que todos os centros de saúde do país vão estar conectados da internet e ficando esse legado para o futuro. Mas eu posso falar um pouco mais sobre a parte de ciência, que eu acho que é uma coisa extremamente importante nesse momento. Eu acho também, sabe por quê? A questão dos ventiladores, mas não só essa parte é importante, como uma outra parte é importante também, que é a questão da hidroxicloroquina, a cloroquina associada à azitromicina, que o Didier Arthur, aquele controverso virologista, mas um grande virologista francês, botou o ovo em pé. É importante a gente falar sobre isso, que a ciência brasileira ela é avançadíssima nesse aspecto. Eu pensei aqui comigo, eu não sou um sujeito especialista em nada, pelo contrário, eu não tenho especialidade, mal sei fazer jornalismo, mas eu entendo de ciência, sei lá, como entendo da superfície do planeta de Marte, não entendo nada. Mas eu pensei aqui com os meus botões, se esse cientista, que lida com viroses há muito tempo lá na França, e lá não é comum esse negócio dessas viroses e tal, coisa parecida, pega uma pesquisa que vem sendo feita na China e pega um medicamento que a gente usa aqui muito no norte do país, principalmente, né, que é um medicamento usado contra a malária, e associa a um antibiótico, né? Aliás, tem denúncia de que já estão vendendo remédio ou falsificado ou coisa parecida sobre isso, o Agostinho vai fazer. Mas se o cara lá na França faz isso, e ele é um grande virologista, tem 800 caras trabalhando com ele, hoje a FDA autorizou a ser usado esse remédio nos hospitais americanos. O Bolsonaro tomou essa decisão antes aqui no Brasil, já tinha tomado antes. O presidente Trump ontem é que pediu à FDA para autorizar a utilização desse medicamento lá nos hospitais, e nós saímos na frente dos americanos nesse aspecto, e aqui tem dado resultado. Eu pensei cá com os meus botões, se esse cara lá na França está pensando em questão de associar um medicamento contra a malária e usa um antibiótico tradicional como a azitromicina, como é que está a nossa pesquisa da ciência para tentar descobrir ou a associação desses remédios, como é que está a evolução da pesquisa da hidroxicloroquina com a azitromicina, e como é que está a possibilidade da gente ter na manga alguma carta aí para apresentar como um remédio. E, claro, a gente também tem grandes pesquisadores na área de vacinação. Olha, eu tenho algumas boas notícias com relação a isso, nossa parte de ciência e tecnologia aqui. Nós lançamos, na semana passada, na sexta-feira, uma chamada pública envolvendo a busca por novos medicamentos, a busca por sistemas de teste, né?
e vacinas, que demora um pouquinho mais a parte de vacinas também, além de um estudo social a respeito de confinamento e tudo isso. Mas o que eu quero dizer que é importante é que nós temos aqui no Ministério o centro, né, um Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, e ali fica em Campinas, e ali dentro nós temos o Laboratório Nacional de Biociências. No Laboratório Nacional de Biociências, eles estão utilizando inteligência artificial junto com métodos computacionais de biotecnologia, e eles já analisaram mais de 2.000 moléculas de remédios conhecidos. Né? Por que usar remédios conhecidos? Porque isso acelera o processo. Você tem uma parte do processo de se testar esse remédio já feito. Então, com remédios conhecidos, e dessas 2.000 moléculas, eles já baixaram esse número para 5 possibilidades. E como é que eles fazem isso? Você tem um vírus, você tem a enzima do vírus que faz, vamos dizer assim, o contato, a relação do vírus com outros vírus para reprodução e assim como com células humanas. E você precisa encaixar essa célula, essa molécula, nessa enzima, né? E aquelas que conseguem se encaixar são candidatas a zerar o efeito do vírus, ou seja, eliminar a capacidade do vírus de se reproduzir. Ok, falado isso, então eles testaram essas 2.000, já baixaram para 5 candidatos. Desses 5 candidatos, agora estão começando os testes in vitro, significam células reais com moléculas reais, e com esse resultado, que deve sair nas próximas semanas, nós vamos começar os testes clínicos, ou seja, testes dessas drogas com pacientes. A hidroxicloroquina e esse tipo de teste já tem sido feitos em outros países, é um candidato também, mas lembrar que nós temos esses outros 5 aqui sendo testados no Brasil, e tudo isso é feito em parceria da cloroquina, internacional. Eu mas acabei de falar são 5 agora diferentes? São 5 diferentes? Com mais de 200 participantes, são mais de praticamente todos os países do planeta participando, e essa comunidade internacional de cientistas, o Brasil participa com a nossa rede vírus aqui do MCTIC, tem trabalhado intensamente para achar primeiro esse remédio, depois as vacinas. E nós temos aqui também o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, que é um supercomputador, trabalhando com cientistas do Brasil inteiro no sequenciamento, modelamento do vírus, que vai permitir que que nós possamos fazer uma vacina de espectro amplo, né, e que possa trabalhar, inclusive, nas mutações do vírus. Então, a ciência está trabalhando dia e noite para buscar um resultado rápido para a nossa população, aqui no Brasil e no planeta. Ministro, que notícia boa. E o senhor deu em primeira mão para a Unesco, deve ter sido uma teleconferência. Quer dizer que nós estamos, no Brasil, chegamos a 5 remédios, o senhor diz moléculas, né? Moléculas de remédios promissoras que podem servir de combate ao vírus. Tá? Ela impede o vírus de se reproduzir. São 5 novos remédios. O senhor pode dizer que moléculas são essas ou que remédios são esses? Acho que não, porque senão vai desaparecer de tudo quanto é prateleira que existe. Mas remédio já muito conhecido e de uso para doenças populares, que a gente já ouviu falar há muito tempo e tal. Porque a malária, para a gente aqui, no norte do país, é popular. Nos Estados Unidos, o cara, não sei lá, você já ouviu falar disso. Esses remédios são remédios conhecidos e de fácil produção aqui no Brasil, ministro? Eu mesmo não tenho o nome desses medicamentos, mas são medicamentos já de uso comum, isso que a gente chama de reposição de drogas, ou seja, utilização de uma droga que era feito para alguma coisa para poder ser usado em outra aplicação. Mas é importante que as pessoas tenham em mente que nós estamos em fase de testes, todos esses remédios eles têm as suas aplicações e também efeitos colaterais, então tudo isso tem que passar por todos esses testes. Nós temos equipes de cientistas trabalhando, como eu falei, dia e noite, médicos também, quando tivermos nos testes clínicos, né, com os pacientes, para acertar a dose, acertar exatamente como vai poder ser usado pela população. Então, o que eu peço é que as pessoas tenham calma, né, e muito em breve nós teremos uma solução, se Deus quiser, aqui no Brasil e no mundo como um todo. Lembrar que isso vai se espalhando pelo planeta. Nós temos países, como eu estava falando hoje na Unesco, nós temos países mais ricos, países mais pobres,
todo mundo vai ser afetado e é importante que nós possamos trabalhar para poder preservar. Existem vidas humanas em todos esses países e a gente tem que ajudar nesse combate. E aí outro ponto importante a respeito de ventiladores, né, respiradores, nós estamos nessa rede internacional trocando informações para aumentar a produção em todos os países, assim como dos reagentes utilizados para os testes, né? Então, essa rede internacional tem uma importância muito grande em todos esses aspectos, além, logicamente, da troca de informações, que a gente chama de ciência aberta. Olha, essa é a grande notícia do dia. Como o UOL, que é o maior site do Brasil, entrou em cadeia com a gente agora, eu acho que seria interessante o ministro repetir esse detalhe. Olha a importância da história. Semana passada eu vi que um supercomputador da IBM chegou a isolar 77 medicamentos que eram prováveis candidatos a anular esse vírus e impedir que ele progredisse, se procriasse, daí por diante, matasse o vírus, né? Um supercomputador conseguiu isolar 77 possíveis combatentes dessa pandemia, desse vírus da Covid-19. Aqui no Brasil, nós reduzimos isso a 5 remédios. 5 remédios. Isso é importante. O ministro disse que não tem o nome dos remédios, mas eu desconfio que ele tem, não vai falar, porque vai subir de tudo quanto é prateleira, o cara vai sair tomando, como a hidroxicloroquina, e vai se matar por causa disso. Como já tem gente que não pode ser automedicado. O ministro disse que demora algumas semanas ainda. São 5 remédios só, de uma quantidade enorme que foi testada. São 5 remédios, quer dizer que é uma soma muito promissora, mas isso tem grupo de controle, tem que ter calma, tem que ver os efeitos colaterais e, de repente, entre esses remédios que não está a hidroxicloroquina e nem a azitromicina, talvez entre esses remédios descobertos, isolados por cientistas brasileiros, a gente possa ter aí uma novidade maravilhosa para chegar mais perto ainda da gente combater esse vírus, o coronavírus, que é terrível. Pô, que boa notícia, ministro, que notícia boa. A gente ouve falar que em outros países, né, a indústria automobilística, e a nossa é muito forte, está ajudando demais, até a Ferrari está fabricando Mercedes e tal, fabricando ventiladores que são fundamentais enquanto não tem um remédio. Depois eu vou perguntar da vacina, que demora mais um pouco. Mas enquanto não tem, o Brasil é muito bom para vacina, principalmente para negócio de vírus. Agora, essas empresas estão auxiliando na fabricação de ventiladores. Como não tem remédio para esse negócio, o cara, para poder sobreviver e passar por uma situação difícil, mesmo jovens, hein? Porque lá na França eu vi que 34% das pessoas internadas nas UTIs francesas, 34% são de jovens. Pra você ter uma ideia. Parece que só nós de cabelo branco, velho, é que vamos para a UTI. Não, eles ocupam a UTI também. 34% de jovens nas UTIs dos hospitais franceses, lotando os hospitais franceses, mesmo porque se expõe mais. Nós, do grupo de risco, a gente se expõe menos. Então, a probabilidade de que a gente adquira doença, se ninguém trouxer para a gente, é menor do que o cara que está aí na batalha, na luta do dia a dia. Então, há probabilidade de o senhor ter conversado com a indústria automobilística do Brasil para produzir esses respiradores que são fundamentais na manutenção da vida enquanto o cara está na UTI? Olha, Datena, nós temos aqui no Ministério, isso é importante, que eu costumo chamar que esse Ministério é uma caixa de ferramentas, né, para ajudar todos os outros ministérios. Além da parte de ciência, da pesquisa que a gente acabou de falar, nós temos também aqui a Secretaria de Empreendedorismo e Inovações e a Secretaria de Tecnologias Aplicadas. Eles estão trabalhando com os nossos sistemas produtivos no país, né, para aumentar a produção. O ministro Mandetta, ele disse, na última reunião que ele teve conosco, ele fez uma requisição, né, pediu que nós chegássemos a 15 mil unidades no país. Nós estamos chutando um pouco mais alto, indo para 20 a 25 mil unidades. E é importante ressaltar a participação do setor privado nisso, convertendo as suas linhas de produção para poder ajudar nesse momento. São patentes também sendo fornecidas de forma que a construção possa ser feita, a própria importação de algumas partes ou vamos dizer assim, inovações que possam substituir essas partes importadas.
e isso não só em ventiladores, mas também em equipamentos de proteção individual e inovações em como utilizar ou trocar esse equipamento, porque a gente tem que pensar no nosso pessoal de frente ali, médicos, enfermeiros que estão no dia a dia trabalhando com isso, eles precisam ser protegidos também, e muito protegidos, né? Nossa frente de combate ali. Então, nós temos aqui no Ministério um site chamado Idearium, né? Esse site ele é aberto, está no site do Ministério, mcetic.gov.br, para pessoas em geral, organizações, empresas, inventores, poderem dar as suas ideias, contribuições e, de repente, a gente poder descobrir aí algumas outras inovações tecnológicas que possam ajudar nesse momento. Então, está aberto aqui também, essa é uma das participações do Ministério. Fora a parte de comunicações. Então, nós temos a Rede Conectada MCTIC, que congrega entidades do Brasil todo de telecomunicações, radiodifusão e também de tecnologia da informação, trabalhando juntos para achar soluções. Tanto soluções para manter o sistema funcionando, muita gente trabalhando de casa, utilizando a internet, então manter e expandir o sistema funcionando, como também para conectar todo o sistema de saúde. Esse é um legado que vai ficar, né? Pouca coisa a gente pode tirar de bom de uma situação de vírus, etc., mas isso é uma situação que vai ficar como legado para o sistema de saúde. Todas as unidades de saúde, hospitais do país sendo conectadas na internet. Então, nas próximas 2 ou 3 semanas, nós vamos fechar isso aí, ou seja, faltava 16.202 unidades. Daqui umas 2, 3 semanas não vai ter mais nenhuma unidade de saúde não conectada na internet no país. Além disso, é importante lembrar do setor de telecomunicações e de radiodifusão, que nós estamos estudando aqui maneiras de cobrir o país para que o MEC possa entrar com conteúdos e para que as crianças possam ter aula de casa também. Legal. Agora, esse legado é fundamental num país continental como o nosso, que ainda não tem isso. Toda guerra que é execrável, qualquer guerra, sob qualquer pretexto, sob qualquer objetivo, é execrável. Isso é uma guerra contra um vírus. Já houve a peste negra, que foi a peste bubônica, já houve a gripe espanhola e tal. Mas toda a guerra, ela permite que se avance na ciência. E, infelizmente, a gente tem que dizer isso, né? O único lado bom, se é que a gente pode ter um lado bom numa coisa execrável, que é a palavra guerra, é esse, que a ciência avança. E isso vai ficar. Para o Brasil, que não tem ainda essa intercomunicação na saúde, é um país continental, aqui é um país que, para você falar com o norte é difícil, o norte para falar com a gente e para falar com o sul é difícil, isso vai ser super, hiper fundamental. Teste é uma coisa fundamental. Os americanos demoraram demais para fazer teste e, por isso, estão com a perspectiva de que morram até de 100 a 200 mil pessoas, porque não testaram antes. A Coreia, por exemplo, que começou muito bem, fez testes e conseguiu rastrear, inclusive, as pessoas, não é? No começo, até pelo cartão de crédito. Não é? Quem estava contaminado, onde esse cara usava, ele era rastreado e aí você ia pegando o caminho do vírus para ver que atitude você ia tomar. Depois, uma enfermeira que estava com dor de garganta pegou um trem-bala daqueles lá e aí a contaminação na Coreia do Sul foi maior. Mas o teste é fundamental. O Trump anunciou ontem um teste revolucionário que demora 5 minutos. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas se ele anunciou, é que demora 5 minutos. No campo de testes que a gente ainda tem falha, e o Wanderson, o secretário Wanderson, falou de uma forma tranquila, não sei, deve ser mineiro, porque ele falou de uma forma tranquila, assim, olha, ou então que nem nós do interior, né, ministro? Ele falou assim, olha, quando a gente testar mais, é possível, ninguém nem prestou atenção, eu que repeti 10 vezes, é possível que quando a gente testar mais, a gente já esteja entre os países mais afetados do mundo. Então o teste é fundamental. No campo do teste, o que a nossa ciência está produzindo em termos de testes, porque para conseguir esses testes é uma dificuldade enorme, tem insumos que vêm da China, a China está voltando ao mercado agora e de outros locais. O que o Brasil está avançando em função de produzir testes? Olha, essa é uma parte extremamente importante, como você ressaltou, e nós temos basicamente 2 tipos de testes, o PCR, que é um pouco mais
elaborado e demora mais para dar o resultado, e os testes rápidos, né, como esse que o Trump anunciou, de 5 minutos, nós temos também de 10, 15 minutos de resultado, mas o importante é que possam ser feitos de maneira rápida e de maneira muito extensa no país todo. É importante ressaltar que para um país do tamanho do nosso, né, algo como esse não se espalha imediatamente, ele tem uma velocidade de propagação e vários locais estão em diferentes estágios, né, nesse sentido. Os testes vão ajudar muito, né, assim como esse monitoramento, para que a gente tenha uma retenção, ou seja, uma diminuição da velocidade de contágio, de forma que a gente possa preservar as nossas capacidades hospitalares, lógico que também aumentando essa capacidade com os nossos ventiladores e etc. Mas no Brasil nós estamos desenvolvendo testes com unidades de pesquisas no Brasil todo, né? Inclusive na Amazônia, com o nosso Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em outros locais. E eu gostaria de ressaltar nesse sentido o trabalho também dos Correios, né? Os Correios é uma empresa ligada aqui ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e os Correios, desde o início, sendo talvez a maior empresa de logística do país, se colocaram à disposição, e nós temos, por exemplo, a produção de vírus inativo, né, em São Paulo, né, numa unidade que é ligada à Rede Vírus. A Rede Vírus é uma rede de pesquisadores aqui ligados ao Ministério, então a Rede Vírus MCTIC, e foi determinado, foi desenvolvido, vamos dizer assim, a produção desses vírus inativos. Para que serve isso? Justamente para que eles possam ser distribuídos a essas unidades de pesquisas pelo país e que eles possam desenvolver ensaios, testes e começar a estudar as vacinas. E os Correios, eles conseguiram, só para dar um exemplo, numa das entregas que eles fizeram na semana passada, eles entregaram esses vírus em condições, lembrar que são condições muito especiais de segurança, condições de embalagem, de temperatura, uma série de coisas, e eles têm 20 horas para levar desde o ponto inicial até o ponto final. Então, eles levaram de São Paulo, por exemplo, para Belo Horizonte, para Cuiabá e para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, dentro dessas 20 horas, entregaram em perfeito estado, sem nenhum problema, né? E isso nos dá essa autonomia no país de poder distribuir esse material e estudar e criar mais testes, etc., pelo país. Antes, tudo isso tinha que ser importado, isso aí a gente está lutando agora para fazer no país, e um dos problemas que nós temos internacionalmente, eu falei hoje também na Unesco sobre isso, é a produção de reagentes para esses testes. Então, essa produção de reagente, ela precisa ser aumentada internacionalmente, e que a gente possa ter a importação, a produção disso, né, em velocidade suficiente para atender a demanda no mundo todo. É evidente também que com fechamento de fronteira e menos aviões voando, né? Outro dia eu vi que a Lufthansa, uma das maiores companhias do mundo, está com 90% da frota no chão, quase que todos os aviões no chão. E a gente precisa do avião para entregar esses reagentes. Essa dificuldade também de transferência de reagentes, insumos que vem de fora, deve estar atrapalhando muito, não, ministro? Sempre a parte logística, o Tarcísio tem trabalhado bastante nisso, para poder manter o sistema logístico do país funcionando, lembrando que existem serviços essenciais, né, que precisam ser mantidos. A gente fala ali desde da coleta de lixo, que fala assim, pô, mas por que isso é extremamente importante para manter, né, as cidades, com muita gente em casa também, até a instalação de telecomunicações, fibra ótica pelo país, a manutenção, tudo isso são serviços essenciais, e lógico, a parte de hospitais também, né? Cada um detalhe, é bom exaltar aqui, ou ressaltar a importância desse pessoal todo, né, que trabalha nessas frentes, né, de enfermeiros, médicos, entregadores, é o pessoal que está mantendo esse sistema todo logístico também no país funcionando. Os Correios têm feito um trabalho excelente, né, dentro desse sistema, a própria Telebrás aqui também, né, em fazer as conexões via satélite aí em lugares mais distantes para manter essa cobertura, mas é um esforço internacional e isso tem que ser facilitado. O Ministério da Economia também tem trabalhado na questão de importação, na velocidade com que isso é feito e assim por diante. Não, é um esforço grande, né? Hoje eu ressaltei muito isso aqui com a Unesco, né, que
se é uma coisa boa que esse vírus pode ter trazido, né? É difícil de achar um negócio assim, mas é a união das pessoas, colocar de Unir o lado mundo. todas as diferenças entre países, etc., e para a gente poder trabalhar junto e aprender que o planeta é um só. Isso eu vi do espaço, ela diga-se passagem, hoje é aniversário da missão também, né? Da decolagem, gostaria de estar em situação melhor para isso, mas você vê ali do espaço essa nossa espaçonave Terra, né, que é uma só, e a gente precisa se juntar para se defender, né, de um inimigo comum como esse. O John Lennon já dizia isso, o mundo sem fronteiras, e essa experiência que o senhor teve de ver a Terra do espaço, poucos ainda têm chance de ver. Acredito que no futuro mais gente vai poder dar uma voltinha no espaço, mas é por isso que a gente tem um orgulho grande do senhor ter sido o nosso astronauta, o nosso primeiro astronauta aí. Deve ser uma visão tão emocionante que é difícil até descrever, né? Desde que o Gagarin disse lá em cima, a Terra é azul, o mundo ficou bestificado com isso e tal. E é um planeta lindo mesmo, é um planetinha pequenininho, mas é um planeta lindo, mas o senhor tem razão. Esse sentido de união é muito importante. Ministro, se a gente chega no hospital e não tem um cara para nos atender, nós morremos. Uma coisa lógica. Infelizmente, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, grupo clínico, corpo clínico, principalmente nos epicentros dessa doença aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e Minas Gerais, tem muitos médicos infectados, enfermeiros infectados, pessoal de hospital infectado e muita gente morrendo. Aqui nós temos um grande cirurgião, o doutor Kutait, o senhor deve conhecer muito bem, que parece que está internado na UTI. O doutor Davi Uip está trabalhando de casa. Deus queira que ele volte logo ao trabalho. Mas esses são os mais conhecidos, tem muita gente afetada. Há probabilidade de, em casos mais graves, um atendimento robotizado à vítima ou não, mais próximo da mecânica? A vítima já se pensou nisso ou não? Sem o contato humano ainda há necessidade total do contato humano, porque senão a gente vai perder muita gente, porque não tem máscara, não tem insumos, como não é só aqui, Nova York não tem, os caras estão botando saco de lixo em cima das roupas que já usaram 3 ou 4 vezes. Foi pensada nessa possibilidade pelo Ministério de Ciências de se usar mais robô para atender médicos ou máquinas que atendam, médicos não, que atendam os pacientes mais graves, ministro? Temos. Aliás, eu queria ressaltar novamente a importância dos médicos e de todos aqueles que trabalham no corpo, né, dos hospitais, né, enfermeiros, auxiliares e etc., né, pela importância do trabalho deles nesse momento. A minha filha é médica também e a gente sabe das dificuldades e de quanto que isso é importante para que eles se mantenham saudáveis para continuar a tratar das pessoas. Com isso, nós temos algumas áreas de tecnologia sendo trabalhadas. A primeira delas é a telemedicina. A telemedicina, aqui no Brasil, em outros países, vai permitir que os médicos possam multiplicar, vamos dizer assim, o seu atendimento através da internet, fazendo atendimento à distância. O sistema do Ministério da Saúde também tem trabalhado com robôs de forma que possam fazer uma coleta de dados com a população via telefone para fazer, vamos dizer, uma triagem inicial para direcionar as pessoas ou ficam em casa ou vão ao hospital, né? E quem vai ao hospital, lembrar que o hospital é uma das áreas mais fáceis de se contaminar, né? Obviamente tem mais pessoas contaminadas no hospital. Só e vai em último caso de dúvida, né? A questão, só com sintomas mesmo. Da proteção dos nossos profissionais da saúde, e isso envolve equipamentos de proteção individual que estão faltando, vamos dizer assim, no mundo inteiro. Então, essa é outra produção em massa que tem sido feita em diversos países, aqui no Brasil também, a busca de aumentar esse material de proteção individual, e também sistemas de proteção aos médicos. A gente teve uma reunião muito produtiva com o Hospital das Forças Armadas, né? Então, sistemas de proteção aos médicos, ou enfermeiros, o pessoal de saúde, quando eles põem e tiram esse equipamento. Então, tem sido desenvolvidos também, a gente tem recebido ideias de inovações que possam ajudar nesse sentido, assim como da produção desses equipamentos. E nós temos um robô, que a gente chama, um robô Laura. O robô Laura nós assinamos na semana passada, na quinta-feira passada, um acordo com o HFA, o Hospital das Forças Armadas, para o teste do robô Laura. O robô Laura é uma inteligência artificial
que trabalha analisando, de forma muito simplista, mas ele trabalha analisando os prontuários, analisando resultados de exames de todos os pacientes. Ele pode fazer isso de milhares de pacientes ao mesmo tempo, e aí ele analisa, usando inteligência artificial, quais os pacientes ou grupos de pacientes que precisam de uma observação mais próxima dos médicos, do corpo médico. Com isso, lembrando que ele não faz diagnóstico, ele não é um protocolo, quem faz diagnóstico disso são os médicos, mas ele auxilia os médicos a observarem esses grupos, e ele consegue dar esse aviso, vamos chamar assim, observando 24 horas, 7 dias por minuto, a cada segundo, por semana, a cada segundo ele está observando. Então, ele consegue dar uma antecipação de 10 horas. Com isso, dá para se salvar muitas vidas, né? E é um sistema que, sem dúvida nenhuma, né, ele funciona para qualquer tipo de problemas nos hospitais, principalmente infecção hospitalar, mas também vai servir muito para o caso do coronavírus. Então, muitas vidas vão ser salvas por esse sistema de inteligência artificial. Ministro, foi um prazer enorme falar com o senhor, pessoal inclusive, eu sou seu fã, como todo mundo né? Um abraço grande e muito obrigado por essa notícia fantástica de que 5 novos remédios foram isolados pelos brasileiros que podem ser utilizados contra esse vírus com um grau de que pelo menos um deles dê certo. Tomara. Deus os ajude e um ótimo dia. Obrigado, Datena. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu queria pedir para o pessoal ter calma, confiar. Né? Eu lembro quando eu estava sentado lá para decolar, 14 anos atrás, aquele momento ali que você está sentado em 200 toneladas de combustível, a situação é de risco, logicamente. E as pessoas perguntam, dá medo essas coisas? Lógico que dá, mas a gente confia no trabalho de toda a equipe que acompanha, que trabalhou duro e que trabalha duro para nos manter vivos e que a missão seja um sucesso. Né? A gente acredita no nosso conhecimento e sempre é importante manter a esperança de que tudo vai funcionar, que a missão vai ser bem concluída. É a mesma coisa que nós temos agora, né? E para aqueles que quiserem tirar dúvidas, quiserem conhecer mais a respeito de ciência e tecnologia, conhecer o que está sendo feito, entre no nosso site www.mcetic.gov.br, nas nossas redes sociais também pode acompanhar e a gente passa as informações todas. Tá? Obrigado por divulgar, obrigado por dar esse apoio ao governo Jair Bolsonaro, que é o momento da gente se juntar nesse país, assim como no planeta, para resolver esse problema, e a ciência é a solução. Obrigado.